Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos dar sequência no nosso Blindando Emocional? Como prometido, eu vou estar falando dos outros temas que foram sugeridos e reforço aqui o seguinte: se tiverem mais temas, vão mandando, porque fica muito mais fácil para eu e a Sumaia poder estar organizando aqui os nossos vídeos, tá? Então, gente, o tema vai ser agora relacionamento com o nosso próximo. Galera, é o seguinte, antes de eu estar falando de relacionamento com o nosso próximo, antes de eu me aventurar a querer conhecer o meu próximo, primeiramente eu preciso me conhecer. Primeiramente eu preciso olhar para mim para entender os meus sentimentos, entender as minhas atitudes, para depois eu tentar entender a do meu próximo, né, da pessoa com quem eu convivo, certo? E, gente, a primeira dica valiosa para vocês: o nosso próximo sempre vai ser um instrumento valiosíssimo para o nosso autoconhecimento. Sempre o nosso próximo vai mostrar muitas coisas pra gente que a gente não tá olhando e que a gente muitas vezes não quer ver, tá? Eu participei uma vez, tá? E ainda estudo um pouco a respeito do Eneagrama. O Eneagrama, ele é um estudo de comportamento. O Eneagrama é um símbolo matemático de 9 pontos. Então, é um estudo que foi feito e que definiu os padrões de comportamento em 9 tipos. O Eneagrama, que eu amo de paixão, ele fala que nós temos 3 centros de inteligência aqui na nossa caixinha, certo? Temos o centro de inteligência ativo, teórico e emocional, tá? Nós temos os 3, só que um deles vai ser o mais predominante em você. Então, eu vou falar algumas características dos 3, e aí você vai já anotar no papel qual que você acha que tem mais, tá bom? E também, pensando no seu próximo, qual que vocês acham que ele tem mais. Ativo é aquela pessoa que é determinada, corajosa, ousada, valente, direta, assertiva, né? É uma pessoa que também da parte negativa, vamos falar, pontos a melhorar, né? Inflexível, intransigente, intolerante, impulsiva, grossa. Da parte teórica, é aquela pessoa que analisa, planeja, pesquisa, é estudioso, calmo, ponderado. Da parte negativa, aquela pessoa que é mais lenta, procrastinador, é indeciso, é inseguro. E o emocional, né? Aquela pessoa que é prestativa, acolhedora, amiga, criativa, romântica. E da parte negativa, vingativa, queixosa, dramática, ciumenta. Então, tá aí um pouquinho dos 3, certo? Aí, eu vou pegar aqui uma coisa que tá acontecendo no momento, que a gente vem falando aí nos vídeos, coronavírus. Como eu vou me aventurar a falar para vocês como eu acredito que cada centro de inteligência pode reagir, tá? Um ativo, gente, tá acontecendo, o que ele vai ser? Ele vai ser direto, tá? Ele já vai achar uma solução para o problema, ele vai propor da maneira mais direta, ele não vai ficar passando a mão na cabeça. Um exemplo, então todo mundo tem que ficar dentro de casa, a gente compra a comida que precisa, deixa aí, não destocar, mas compra o que tem que comprar, vai ser prático para tentar resolver o problema, certo? E muitas vezes vai enfrentar o problema ali numa boa, né? Esse é o ativo, ele vai sempre achar uma solução bem direta, bem prática. Um teórico, ele vai ser bem pesquisador, ele vai observar bastante, ele vai estudar todas as estatísticas, tudo que está propondo, então ele vai ser mais lento na questão da tomada da decisão, porque ele vai primeiro saber e analisar e estudar qual é o próximo passo que ele tem que dar, tá? O emocional, muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai ver o que ele pode fazer para poder estar ajudando as pessoas com quem ele convive, ele vai estar fazendo por essas pessoas, vai criar alternativa para essas pessoas. Pode ser que eles fiquem mais queixosos também, tá? Aquela questão do estar verbalizando mesmo, tá? Se queixando, que eu falo no sentido de estar colocando para fora, né?
Então, falei um pouquinho dos 3 aí, tá? Então, vamos falar assim, qual seria, assim, algumas dicas bem legais para se fazer? Tá, a Dani falou aí de 3 centros de inteligência. Um meu é predominante, eu tenho os 3. O ideal é que a gente identifique, por exemplo, assim, Dani, eu tenho bastante desse, eu tenho um pouco desse, enfim, para que a gente tente achar um equilíbrio, certo? Então, vou dar algumas dicas para vocês. Vocês ouviram aí um pouquinho. O que vocês vão fazer? Pega um papel, anota, tá? Pô, das características que a Dani falou lá, eu vejo que eu tenho mais tal. Beleza, anota lá. Depois que vocês anotarem, e vier mais coisas para escrever, vai escrevendo, vai escrevendo. Depois anota das pessoas que convivem com você, certo? Por quê, gente? Ao ler o que você anotou, você vai perceber o quê? Você vai perceber que, por exemplo, no assunto que está acontecendo aqui, coronavírus, você, de repente, é um emocional, você está tendo um determinado tipo de reação e a pessoa que convive com você é um teórico, está tendo outro tipo de reação. E não significa que a pessoa que convive com você está errada. Significa que ela é assim, o perfil dela é assim. E ela sempre vai reagir assim diante de todas as situações. Eu vou dar um exemplo. Um emocional, a tendência dele é verbalizar, certo? O teórico, a tendência é ficar mais quietinho. Então, às vezes, tem julgamento a respeito disso, né? Porque as pessoas querem lá compartilhar, quer falar, e o teórico quer ficar quieto, porque ele ainda tá pensando o que ele vai fazer. Então, não significa que tem certo e errado. Significa que a gente tem que ter respeito com o nosso próximo. Porque cada um tem uma história de vida, cada um tem um centro de inteligência predominante, certo, gente? Então, vamos lá. Dica 1, anotar no papel. Dica 2, leia o que você anotou para que você comece a se entender, para depois se aventurar em entender o seu próximo, tá? Evitando o julgamento, certo? Vamos lá, que eu anotei no papel, muita calma nessa hora. Dica, assim, sensacional, fenomenal pro resto da sua vida, forever. Seguinte, desabafe. Gente, a gente precisa compartilhar as nossas dores, tá? Dani, eu não consigo. Primeiro de tudo, você vai tentar, então, escrever. Se você conseguir verbalizar, seja o que for, você vai verbalizar com alguém que você confie. Tem que ser alguém de confiança, gente. Para que você não meta o pé pelas mãos. É esse ditado popular, né? Então, assim, eu confio no meu pastor. Vai no pastor, verbaliza com ele, compartilha com ele. Eu confio no padre lá da minha paróquia. Vai com o padre. Eu confio na pessoa que vive comigo, né? Compartilhe com a pessoa que vive comigo. Mas eu queria desabafar uma coisa da pessoa que convive comigo. Procure um psicólogo. Não tenho condições agora. Como eu disse, procure alguém de confiança. Esse é o mais importante, porque quanto mais eu verbalizo, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. O que acontece? Tô verbalizando, tô reorganizando as minhas ideias. Certo, gente? E gostaria de finalizar esse vídeo. Nós falamos do Freud no último vídeo, certo? Que é o pai da psicanálise, a psicologia, O Freud, gente, ele deixava a seguinte frase pra gente pensar. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Então, nós temos responsabilidades. Estamos nos queixando? Nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Então, vai ficar o convite aí pra vocês. Tá joia? Beijo, povo lindo do meu coração.